Irmãos, boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre vocês. Eu queria mais uma vez externar a minha alegria em estar presente com vocês nessa noite. E hoje, para mim, foi um dia especial, porque foi a primeira vez, depois que meu filho nasceu, que eu pude pregar com a minha família toda presente. Então, várias vezes eu preguei, obviamente, aqui, lá em Limeira, mas hoje foi a primeira vez que a Stephanie e o Heitor estavam presentes. Então, hoje tem sido um dia bem especial para mim, porque a gente pôde todos juntos adorar o Senhor como família da fé e junto com os irmãos que a gente tanto ama, vocês lá em Limeira. Isso é motivo de muita alegria. Mas, para a nossa exposição das Escrituras, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós leremos os versos 31 até os versos 38. Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 31 ao verso 38. Vai ser onde nós iremos expor as Escrituras nessa noite. O texto sagrado, portanto, diz assim, João, capítulo 4, verso 31 ao verso 38. Logo em seguida estarei orando novamente. Mas, nesse momento, eu queria que você prestasse atenção no texto. Diz assim a Sagrada Escritura. Estarei lendo na NAA. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Oremos mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, tanto o pregador que irá expor a palavra e a vocês também que irão ouvi-la. Nós carecemos do Senhor como nós acabamos de cantar. E nós reconhecemos isso a partir da oração. Deus Santo, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade tão preciosa de estar diante do Senhor e cultuá-lo. Mas nesse tempo, nesse momento, nesse período que nós vamos passar agora, nós estaremos diante da palavra que foi lida. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Fale, Senhor, com a sua voz poderosa, amolecendo os corações, transformando vidas, restaurando pessoas. Ó Pai, eu careço do Senhor. Sem Ti nada posso fazer. E essa realidade também é uma realidade para aqueles que ouvem. Ó Deus, se o Senhor não nos der ouvidos para ouvir a Tua palavra, de nada adiantará, Senhor. Por isso, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. Estamos aqui como pessoas sedentas e famintas em ouvir a Sua voz. Fala conosco, ó Deus. No nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, William Carey, conhecido pai das missões modernas, foi um simples sapateiro inglês que Deus transformou nos maiores missionários que esse mundo já conheceu. No século XVIII, XIX, ele foi um dos pais das missões modernas. Carey viveu num tempo de profunda miopia espiritual na Inglaterra. A igreja de sua época havia se desviado para uma heresia chamada hipercalvinismo, que dizia que se Deus predestinou os eleitos, então não era necessário que houvesse pregação a todos os homens, afinal, Deus salvaria os eleitos.
Mas Carey, ao estudar as Escrituras, e principalmente Mateus 28, ele enxergou uma verdade que mudaria a sua vida. Ele diz assim: se é dever de todos os homens crerem no Evangelho, é dever de todos aqueles que conhecem o Evangelho pregarem a todos os homens. Com o coração cheio de convicção, Carey então se apresenta sua visão aos pastores e líderes da sua época, os batistas ingleses, e ele ouve uma resposta que revela muito bem o espírito dessa época. E ela é até conhecida no meio presbiteriano. A resposta que Carey ouve é justamente essa: jovem, sente-se. Quando Deus quiser converter pagãos, Ele o fará sem a sua ajuda e sem a minha. Essa é a famosa resposta, mas que reflete bem um olhar acerca da seara do Senhor. Nós vemos nessa pequena introdução dois olhares. O de Carey, guiado pela palavra de Deus, onde ele é incentivado a cumprir a sua missão, onde ele vê campos prontos para a colheita, e de seus opositores, cegos pela heresia do hipercalvinismo, onde eles veem apenas desculpas para a inércia e para a omissão. Isso nos leva a refletir como nós temos visto o nosso serviço nos campos do Senhor. Nós sabemos que esse mundo é o campo onde Deus semeia a sua palavra, e haverá uma grande colheita, mas é necessário que a gente perceba como nossos olhos estão diante dessas coisas. Afinal, eu creio que vocês têm aprendido aqui, semana após semana, ano após ano, que a forma de como nós vemos a nossa realidade implicará de como nós agiremos. Como nós lemos os fatos da nossa vida, como nós lemos a realidade do nosso dia a dia, isso implicará nossas motivações, as nossas alegrias, as nossas dores. Isso a gente chama de cosmovisão. Por isso, o tema da minha mensagem é: sirva nos campos do Senhor com os olhos de Cristo. Sirva nos campos do Senhor com os olhos de Cristo. Mas, para que você entenda o contexto do texto que eu acabei de ler, e o contexto é muito importante para que você entenda por que Jesus fala desse assunto, é necessário que a gente então apreenda muito bem o contexto dessa passagem. Veja, o Evangelho de João, ele foi escrito provavelmente no ano 85 depois de Cristo. Nesse tempo, o templo de Jerusalém havia sido destruído. Certamente já não havia mais templo. E o Evangelho já não se concentrava mais na cidade de Jerusalém. O Evangelho tinha se espalhado por toda aquela região, inclusive havia chegado em Samaria. Os samaritanos agora estão ouvindo o Evangelho, e nós vemos isso, por exemplo, em Atos 8, onde Filipe é enviado pelo colégio apostólico para pregar naquela cidade tão indesejada. Mas essa animosidade que a gente vê entre os samaritanos e os judeus, provavelmente suscitou uma pergunta para a igreja daquela época. Olha, já não há mais templo, a igreja está se espalhando, e eles provavelmente estavam se perguntando: será que chegou o tempo de pregar o evangelho para esses homens? Será que chegou o tempo da igreja se empenhar na seara do Senhor? E é por isso que o Evangelho de João é o único evangelho que trata da obra de Jesus em Samaria. Nós vamos ver Mateus, Lucas e Marcos. Nós temos relatos de samaritano, mas somente no Evangelho de João nós temos essa incursão de Jesus para dentro de Samaria. É porque João quer mostrar para os discípulos que chegou sim o tempo. Mas quem eram os samaritanos? Você já sabe, samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. Mas esse desprezo não era só da parte dos judeus para os samaritanos. Os samaritanos também odiavam os judeus. Veja, eles tinham um templo próprio para não precisar ir para Jerusalém. Eles tinham a Bíblia própria, eles tinham um Pentateuco samaritano. E conta-se a história, que eu acho um tanto quanto cômica, é que no período da Páscoa, os samaritanos pegavam cadáveres e tacavam dentro do templo de Jerusalém para que os judeus se sentissem impuros e não celebrassem a Páscoa. Tamanho era a animosidade dos samaritanos também em relação aos judeus. Não obstante, meus amados, Jesus aqui é visto conversando com uma mulher. E veja, além de ser mulher, ela era samaritana. E em escritos posteriores ao tempo de Jesus, os rabinos diziam que as mulheres samaritanas, por exemplo, sangravam permanentemente.
para dizer que era um modo de dizer que ela era permanentemente impura. E parece que tanto João quanto Jesus, com essa passagem, quer mostrar que chegou um tempo diferente. E por isso, os discípulos, por exemplo, no verso 27 do capítulo 4, ficam espantados quando veem Jesus conversando com ela. Mas veja, Jesus quebra essas barreiras ao conversar com essa mulher samaritana, ao meio-dia, em pleno sol, todo mundo vendo, junto a um poço. E ali, ele se revela como o Messias esperado pelos samaritanos. Os samaritanos também esperavam o Messias, o Taheb. Não o Messias, eles esperavam o Taheb, que era o profeta semelhante a Moisés, que foi prometido no Pentateuco, porque eles não tinham o restante da Bíblia, eles tinham apenas os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela, impactada ao saber que então ele era o Messias prometido, tanto pelos judeus quanto pelos samaritanos, agora corre para sua cidade, Sicar, nós vemos isso no verso 28 e 29, e vai anunciar ao seu povo que ela havia encontrado aquele que tem dito tudo que eu vivo. O Messias prometido foi encontrado por mim, uma mulher samaritana. Quando os discípulos chegam com a comida, se surpreendem ao ver que Jesus falava com aquela mulher. E veja, eles confiavam tanto em Jesus que eles ficam falando entre si, mas não questionam Jesus. É nesse momento que o Senhor os chama a enxergar o que de fato estava acontecendo. Não era uma conversa trivial, não era um bate-papo qualquer. O que estava acontecendo ali era o avanço do reino de Deus. Era aquela colheita prometida pelos antigos profetas, que então agora era chegado o tempo da colheita. Diante dos olhos deles, algo muito mais do que uma conversa estava acontecendo. Era esse avanço do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre esse avanço do reino de Deus. Eu quero que vocês vejam a colheita com os olhos de Cristo. Mas como nós podemos servir nos campos com os olhos de Cristo? Em primeiro lugar, meus amados, nós devemos ver que a vontade de Deus, ela é o nosso alimento. Nós vemos isso no verso 31 ao verso 34. E veja, o texto localiza esse tempo onde acontece tudo isso. Ele diz, nesse inteirinho, nesse momento. Quer dizer que, ao mesmo tempo que a mulher sai para anunciar ao seu povo a descoberta que ela havia, agora que ela sabia, os discípulos então passam a insistir em Jesus que ele comece, está no verso 31. Essa insistência faz muito sentido, porque Jesus era um homem. Nós vemos que no verso 6, Jesus chega a Sicar, ao poço, e ele está morrendo de sede. Ele está cansado de uma viagem. Ele é descrito como um homem cansado a pedir água. A preocupação dos discípulos pelo bem-estar do nosso mestre, de Jesus, era legítima. Isso explica porque eles saem para comprar alimento no verso 8 desse capítulo. E agora no verso 31, eles ficam insistindo, mestre, come, come. Afinal, Jesus era um homem cansado de uma viagem. Mas veja que interessante, Jesus usa essa preocupação, meus amados, legítima dos discípulos, para ensinar algo mais importante a esses homens e também a ensinar algo mais importante para nós. É que no reino de Deus não basta apenas pensar na categoria de certo e errado. Às vezes a gente se pega o que é certo, o que é errado. Eu estou fazendo o que é certo e eu estou fazendo o que é errado. E está tudo bem. Veja, isso não é um problema, pensar em certo e errado. Mas Jesus quer nos mostrar é que no reino de Deus não basta pensar só assim. É preciso discernir o que é prioridade e o que é secundário. Muito mais do que certo e errado, nós devemos discernir o que é prioridade e o que é secundário. Jesus mostra que diante de uma grande seara, há realidades que alimentam mais do que o pão físico. Jesus, nesse caso, se preocupa mais com a sua missão do que o seu bem-estar físico. E ele declara no verso 32, uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. E o texto grego mostra justamente esse contraste. Eu sei o que alimenta e vocês não conhecem isso. Por isso esse ensino era necessário. Cristo afirma que há um alimento que de fato sacia o seu ser. Esse alimento, como nós veremos no verso 34, é fazer a vontade do Pai.
e completar a sua obra. E aí o contraste, meus irmãos, fica muito evidente. Enquanto Jesus é guiado pela vontade do Pai, os discípulos estão presos a preocupações passageiras e que os tornam irrelevantes no serviço do reino de Deus. Um certo autor diz assim, olha, a narrativa provavelmente contrasta o compromisso de Jesus com o dos discípulos. Eles entram, veja, os discípulos entram numa cidade samaritana sem qualquer impacto sobre esse povo. Jesus, ao ministrar a apenas uma mulher, atrai toda a cidade para si. A relevância, portanto, se encontra em fazer a vontade de Deus e não em querer ser relevante. A relevância da nossa vida, se você quer ser impactante sobre a vida de outras pessoas, se você quer de fato ser importante diante do reino de Deus, se você quer fazer algo que de fato modifique a vida de alguém, o primeiro passo, querido, é fazer a vontade de Deus, não querer ser relevante. João Calvino é a melhor prova dessas coisas. Calvino foi um simples pregador do Evangelho. Ele abria a palavra e pregava o Evangelho. E ele modificou toda uma Europa conturbada. Ele era apenas um empregado de uma cidade-estado, mas ele abria a palavra e expunha a palavra. Portanto, ser relevante é fazer a vontade de Deus, não querer ser relevante. Mas o verso 33 ilustra o mal entendido tão comum no Evangelho de João. Os discípulos pensam numa comida literal, enquanto Jesus está falando de algo espiritual. E a gente vai ver isso em todo o Evangelho de João, esse mal entendido. Por exemplo, no capítulo 2, Jesus fala que o templo será destruído. Ele está falando de um templo físico? Não, ele está falando do seu corpo. No capítulo 3, ele fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Será que ele está falando literalmente? E Nicodemos pergunta, olha, será que, como eu, um homem velho, preciso voltar para o corpo, para a barriga da minha mãe? Enquanto Jesus está falando do nascimento espiritual. E aqui está acontecendo isso de novo. Jesus está falando algo e eles não estão entendendo. E essa confusão só vai ser desfeita quando o Espírito Santo for derramado na igreja, depois no capítulo 19, 20. E eles vão começar a entender essas coisas. E aí os discípulos perguntam no versículo 33, por acaso teria alguém trazido algo para comer? E veja, eles não estão com dúvida, eles sabem que ninguém trouxe comida para Jesus. E certamente um samaritano, eles falam, é impossível um samaritano ter trazido comida. Eles estão fazendo uma pergunta retórica, será que alguém trouxe essa comida? Mas veja, essa confusão, esse burbúrio entre eles, prepara o cenário para aquilo que Jesus quer ensinar para eles, que João gostaria que a igreja aprendesse e que o Senhor Deus quer que você aprenda hoje. Versículo 34, Jesus procura sanar a preocupação dos discípulos com esse ensino. Primeiro, ele afirma que há algo que satisfaz plenamente e por isso ele chama essa comida de minha comida. Algo que me satisfaz. E veja, se essa comida pode satisfazer o Redentor, o Senhor Jesus, será que ela não pode satisfazer também? Para Jesus, a missão confiada pelo Pai não era um peso, mas o que alimentava a sua alma. O alimento para ele é tanto obediência quanto prazer. Eu preciso só me organizar aqui, que eu acho que eu me baguncei aqui. Só um instante. Aqui. Aqui, nós vemos que Jesus, então, ele afirma com todas as letras, uma comida eu tenho para fazer, e é fazer a vontade do Pai. E nós vemos aqui claramente um contraste com Adão. Enquanto Adão rejeitou a vontade de Deus, escolheu o alimento, escolheu ser definido pela serpente, Jesus, o segundo Adão, cumpre com perfeição aquilo que o primeiro falhou em realizar. E ele provavelmente está ecoando o texto que nós lemos na liturgia. Em João, nós não temos a tentação de Jesus, onde ele fala, nem só de pão viverá o homem. Mas aqui o evangelista está dizendo que Jesus está falando a mesma coisa que ele disse anteriormente nos outros evangelhos. Uma comida eu tenho para fazer. E provavelmente ele está ecoando, nem só de pão vive o homem. Jesus afirma ter uma comida, e essa comida é fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra.
Veja, essa expressão, aquele que me enviou, vai ser vista aqui pela primeira vez no Evangelho de João, e ela vai ser vista em todo o Evangelho de João. Jesus várias vezes vai falar: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui para servir vocês na vontade daquele que me enviou. E esse termo revela que a vida de Jesus é totalmente definida pelo propósito dado pelo seu Pai. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso. A vida de Cristo é definida pelo propósito que o próprio Pai deu a Ele. Por isso que Jesus sempre se apresenta como aquele que foi enviado pelo Pai. Eu sou um enviado, eu fui comissionado pelo Pai. E essa ideia de envio era muito comum na época. Pense que um pai de família, quando deveria dar um recado para alguém, ele não enviava um servo ou um empregado. Quando ele tinha que acertar alguma coisa, pagar alguma dívida, para mostrar a importância de que ele estava fazendo, ele enviava o seu filho primogênito. E a ideia do envio colocava Jesus, ou seja, definia Jesus como aquele que era então o filho unigênito do Pai. João quer mostrar que Jesus é o enviado, que conhece profundamente aquele que o enviou. Ele vive em comunhão com aquele que o enviou, ele faz a vontade daquele que o enviou, ele realiza a obra daquele que o enviou, ele fala as palavras daquele que o enviou, ele usa de autoridade daquele que o enviou, ou seja, Jesus sempre se define à luz da vontade de seu Pai. Ele cumpre com fidelidade e obediência perfeita tudo aquilo que o Pai requer dele. E esse ensino que Jesus quer transmitir para nós, e que João quer deixar gravado no nosso coração, é que nos campos do Senhor há uma vontade e um serviço que nos alimenta mais do que qualquer outra coisa. E isso define Jesus e deve também nos definir. Mas isso acende um alerta para nós. Será que nós temos encontrado sustento na vontade do Pai? Ou estamos distraídos com outros alimentos desse mundo? Assim como o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, e veja, e isso revelava qual era o seu propósito, o que nos alimenta revela o que ou quem nos define e qual é o nosso propósito. Por isso a grande pergunta que nós devemos fazer é: o que tem sido o nosso alimento? E quando eu digo alimento, eu estou dizendo o seguinte: o que satisfaz a sua alma? O que enche a sua barriga quando você está com fome? Porque, meus irmãos, o seu propósito, a ideia que define a sua vida, vai definir o que te alimenta. Mas o contrário também é verdadeiro. Saber qual é o seu alimento vai dizer para você mesmo qual é o propósito real da sua vida. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu dei esse exemplo hoje de manhã lá na Aliança e eu vou dar novamente. Stephanie está com um bebezinho de 8 meses. Nós estamos aqui agora numa configuração familiar diferente, onde nós estamos passando por várias lutas. O Heitor está nascendo 4 dentes de uma vez só. Aí chora, quer ficar agarrado. A Stephanie está fazendo comida, ele agarra na perna da mãe, fica o tempo todo aquele... E, inevitavelmente, a Stephanie se vê privada o tempo todo, porque agora ela vive o tempo todo à mercê do filho. E isso cria algumas lutas no coração, do meu, dela. Privação o tempo todo. As mães aqui sabem que tem, às vezes, dificuldade para ir no banheiro fazer o xixi, porque a criança quer ficar o tempo todo agarrada com a mãe. E é privação atrás de privação. Ela não consegue ir no mercado, ela não consegue limpar a janela, ela não consegue deixar o vidro brilhando como ela gostaria, deixar a casa arrumada. Mas, se a gente olhar só para aquilo que a gente está sendo privado, e esquecer que nesse tempo, nesses dias, ela, principalmente eu como pai, o Senhor nos deu um bebê para cuidar. E o propósito da nossa vida hoje é criar essa criança para a glória de Deus. E esquecer isso de vista, e olhar só para as privações, nós apenas vamos murmurar. E esquecer que o fato de ele estar bem, com saúde, alimentado, saudável,
isso deve trazer alegria para a gente. Porque, veja, o propósito da nossa vida hoje é cuidar do nosso filho para a glória de Deus. E fazer isso bem feito deveria alegrar a gente. Não perder o foco das privações. Um jogador de futebol, por exemplo, ele quer ser reconhecido. Ele vai fazer de tudo. E ele vai se sentir feliz apenas quando ele for bem sucedido, quando ele estiver no Real Madrid. É só para mostrar para vocês, meus amados, que o propósito da nossa vida define o que de fato nos satisfaz. E saber o que nos alimenta vai mostrar para a gente o que de fato, qual é o propósito da nossa vida. Isso era muito claro, não apenas para Jesus, mas para Paulo. É porque Paulo sabia qual era o propósito da sua vida. Ele podia dizer: nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele pode dizer, sabendo o propósito da sua vida, o que para mim era lucro, eu considerei perda. O próprio Senhor Jesus tinha no seu coração que o mais importante era que pessoas conhecessem o Evangelho, conhecessem o próprio Deus. E ele diz: digo-vos assim, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em outro lugar, ele vai dizer: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus se jubilava quando ele via pessoas conhecendo o Evangelho, conhecendo o seu Pai. Paulo, Jesus, e nós devemos nos perguntar: é a vontade do Pai que nos alimenta? Ou temos buscado saciar com outros alimentos? Veja, a gente pode até afirmar com a nossa vida, falar com a nossa boca: não, é meu propósito de vida agradar o Senhor. É meu propósito de vida servir o Senhor. Mas o que de fato enche seu coração de alegria? Isso revela qual é o seu verdadeiro propósito. Veja, já vi pessoas se alegrarem mais com vitórias dos seus times, com a conversão de um pecador. Já vi pais desejarem mais uma boa educação secular para os seus filhos do que a salvação deles. E infelizmente, é comum vermos pessoas mais preocupadas com o alimento do corpo do que fazer a vontade do Pai. E aqui nesse contexto, a vontade do Pai para Jesus é proclamar o Evangelho. Era mais importante do que seu bem-estar físico. Agora pense, o que mais te satisfaz? Uma promoção ou um passo na santificação? O que mais te alegra? Uma boa oportunidade de emprego ou uma boa oportunidade de evangelização? Pense, o que mais te deixa animado? Uma conversa animada sobre o seu time ou uma conversa sobre o Evangelho? Veja, meus amados, essas coisas em si não são ruins. O que está em questão aqui é se colocamos a vontade do Pai como prioritária. É isso. Nós podemos realizar todas essas coisas para a glória de Deus. Mas aquilo que mais lhe traz prazer e satisfação revela qual é o seu verdadeiro propósito de vida. Mas veja, muitos de nós nos habituamos a um paladar pecaminoso. Criamos gosto pelo alimento que não alimenta. Todavia, de onde vem o poder para mudar esse paladar? Do Cristo exaltado, que derramou o seu Espírito para renovar os nossos corações. E aqui tem um elemento que eu acho interessantíssimo na pregação do Evangelho. Às vezes, a gente acha que o Evangelho, o anúncio do Evangelho, é apenas o anúncio do perdão dos pecados. É comum a gente achar que boas novas é o anúncio de que agora o Senhor cancelou o escrito de dívida contra nossas vidas e agora nós somos perdoados. Isso é verdade. Mas, na pregação apostólica, principalmente no livro de Atos, nós temos um elemento que por muitos de nós é esquecido na pregação do Evangelho. Os apóstolos anunciavam o perdão dos pecados? Sim, anunciavam.
Eles anunciavam a ressurreição de Cristo? Sim, anunciavam. Mas eles também anunciavam que na ressurreição de Cristo, o Cristo exaltado derramava o seu Espírito sobre aqueles que ele salvou. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Cristo, habita em nossas vidas. E é nesse Espírito que nós temos poder para mudar o nosso paladar. É crer que o Senhor não apenas nos perdoou, é crer não apenas que o Senhor cancelou o nosso escrito de dívida. A boa nova do Evangelho implica crer que o Senhor derramou o seu Espírito sobre aqueles que creem, e esse Espírito agora, o Espírito de Cristo, tem poder para mudar o propósito da nossa vida. Mudar o nosso paladar pecaminoso, aquilo que nós amávamos. O Espírito Santo tem poder para mudar de vez e nos transformar à imagem de Cristo. Portanto, meus amados, creiam nisso. Muito mais do que cancelar os nossos pecados, que são importantíssimos para a nossa relação com Deus, do que nos justificar, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus. Ele habita naqueles que creem, para que esses possam mudar de vida, terem suas vidas transformadas e agora se abdicarem desse alimento estragado do mundo e se alegrarem na vontade do Pai, como Cristo assim o fazia. Isso é boa nova também. O Senhor nos perdoou. O Senhor cancelou o escrito de dívida? Cancelou. Mas o Senhor também nos santificou. O Senhor também, no seu poder, nos santificou. Ele derrama o seu Espírito para que a gente viva agora em novidade de vida. O segundo elemento que nós devemos ter para olhar para os campos com os olhos do Senhor é saber que eles estão brancos. É saber que a colheita está pronta para a seara. O verso 35, os discípulos, aliás, Jesus diz aos discípulos: olha, vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vede os campos, pois eles já estão brancos para a ceifa. O verso 35 nos apresenta 2 informações importantes. A primeira é que os discípulos, mais uma vez, não olham como Jesus olha. Eles não enxergam o que Jesus vê. Por isso que Jesus fala, vocês precisam levantar os olhos de vocês. Calvino comenta que Jesus revela que seres humanos tendem a ser mais atentos às realidades terrenas do que às espirituais. Isso é ponto vencido para a gente sabe que a gente é assim. Somos zelosos para contar os meses até a colheita da terra, mas lentos para se atentar para as realidades celestiais. A fala dos discípulos provavelmente reflete um ditado popular. Ainda há 4 meses até a colheita. E isso expressava uma espera natural entre a semeadura e a colheita. Mas Jesus está confrontando essa realidade. Porque, mesmo que isso fosse realidade no mundo agrônomo, no reino de Deus isso não era uma realidade. Por isso, o convite é levantar os olhos. Ainda que isso fosse realidade no mundo natural, no mundo espiritual, isso não era. A dinâmica era outra. E aqui está a segunda informação do verso 35. Além deles não verem, agora Jesus fala, olha, vocês precisam olhar e saber que os campos estão brancos. Jesus pede aos discípulos para levantarem os olhos, não apenas para verem os samaritanos vindo, porque provavelmente eles estavam numa colina onde o poço ficava, e quando a mulher vai lá anunciar que ela havia encontrado Jesus, os samaritanos estão vindo. E eles estão vendo os samaritanos subindo aquela colina, e Jesus está fazendo provavelmente um paralelo com esses homens que estão subindo, dizendo, olha, está vendo os campos? Há quem diga que eles estavam de turbantes brancos, que era uma roupa comum em Sicar, e provavelmente Jesus está fazendo esse paralelo, olha, os campos estão brancos, mas veja, Jesus não está dizendo isso, apenas isso. Ele está dizendo que o tempo da colheita chegou. E provavelmente, como eu disse no começo, João está respondendo essa pergunta da igreja da sua época. Será que o evangelho é para todos? Será que agora o evangelho deve ser pregado em Samaria? Jesus está dizendo, os campos estão brancos. Mas observe uma coisa. Jesus não diz que a colheita começou. Ele diz que os campos estão prontos. Isso revela a prontidão do mundo para receber a palavra.
A própria narrativa vai mostrar que a colheita será realizada pela pregação do Evangelho. O verso 41 diz que muitos creram nele por causa da sua palavra. A prontidão dos campos é o sinal de que o tempo da missão chegou. É o tempo da escatologia inaugurada. Por incrível que pareça, talvez vocês não saibam, mas se você sabe, eu vou repetir. O que Jesus está dizendo é que os últimos dias chegaram. O tempo do fim chegou. O tempo da ceifa, aquelas promessas, aquelas profecias de que haveria agora uma grande colheita, havia chegado. O chamado, portanto, para levantar os olhos, não é só uma metáfora, é um chamado urgente para perceber que a obra redentora de Deus está em andamento e a colheita é feita pelos que proclamam a sua palavra. E inicialmente eu preciso lembrar vocês isso, meus irmãos, que os últimos dias já estão aqui. Nos tempos de Jesus, os últimos dias já haviam chegado. Isso não é uma interpretação minha, é uma interpretação dos próprios apóstolos. Por exemplo, Pedro, quando está pregando em Atos dos Apóstolos 2, ele diz que naqueles últimos dias o Espírito Santo seria derramado, e ele diz, está acontecendo isso hoje, no dia que eu estou pregando. Em Hebreus 1, diz que outrora o Pai falava por profetas, mas nos últimos dias o Pai nos falou pelo Filho. 1 Pedro 1, o apóstolo afirma que o Filho nos foi manifestado nos fins dos tempos, ou seja, quando Jesus se revelou aos homens, era o fim dos tempos. 1 João 2,18 afirma que já é chegado a última hora. Depois eu posso te dar as referências. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos estar atentos ao que devemos fazer. Chegou o tempo da colheita. Mas eu queria que você se atentasse para uma coisa no Evangelho de João. No capítulo 12, no verso 24, o Senhor, se referindo à sua própria vida, ele diz o seguinte: se a semente do trigo não cair na terra, aliás, se a semente do trigo caindo na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer, produz muitos frutos. Produz muitos frutos. O que Jesus, ou o que o evangelista quer nos ensinar aqui? Ele quer mostrar, meus irmãos, que o tempo do fim chegou. Ele quer mostrar para nós que a morte de Cristo é que nos garante uma grande colheita. E que os campos já estão preparados para esse serviço, pois os campos foram germinados com a vida de Cristo. Em Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3, a gente é informado que no milênio, ou seja, nos últimos dias, o diabo estaria amarrado. Sabe esse jargão que a gente ouve? Está amarrado? Veja, meus irmãos, o diabo foi amarrado quando Cristo morreu na cruz. O poder de enganar as nações, de enganar os eleitos, foi mitigado, foi amarrado pela vitória de Cristo e a sua ressurreição. E é por isso que agora Cristo atrai aqueles que são dele. É sobre essa realidade que Jesus está falando e quer que seus discípulos tenham conhecimento. Mas o que isso nos ensina? Que há uma colheita esperando para o nosso serviço. Há uma colheita esperando. E esse serviço, meus amados, é a pregação do Evangelho. Veja, o medo de evangelizar, de falar de Cristo para alguém, tem mais a ver com incredulidade do que oportunidades ideais. Porque a evangelização, ela honra o sacrifício de Cristo. A evangelização, ela acontece porque nós cremos que o sangue de Cristo, ou seja, a semente, a sua vida, foi germinada em terra fértil. Nós podemos ir para os campos porque nós cremos que os campos estão brancos. Isso tem muito mais a ver com a nossa falta de fé nessas realidades do que com medo.
Já me perguntaram várias vezes se é mais difícil evangelizar no interior ou na cidade grande. Eu sempre respondo que a dificuldade está na gente, não está na cidade. Está na gente. Porque a gente não crê nessa realidade. A gente não olha para o campo dessa forma. Uma segunda coisa que a gente aprende com essa realidade é que muitas pessoas procuram muitos bons investimentos para fazer, não é verdade? Eu conheço pessoas que vivem com os olhos na bolsa de valores, para sempre investir em coisas que vão trazer rendimentos ou coisas do tipo. Todos nós nunca queremos perder. Mas eu gostaria de te lembrar que aqui está um bom investimento. Se o seu coração não almeja apenas dinheiro, meus irmãos, a seara da evangelização é um dos maiores investimentos que você poderia fazer na sua vida. Porque é o Senhor que garante que os campos estão brancos. É o Senhor que garante que os campos estão brancos. E após a demonstrar que os campos estão brancos, agora Jesus se dirige aos discípulos afirmando que essa obra é feita de forma coletiva. Nós vemos isso no verso 36 ao verso 38. O texto diz que essa realidade futura, de que o homem que se lança no campo receberia uma recompensa, ele diz que esse tempo é agora. O verso 36 mostra isso. A recompensa que muitos esperavam no futuro, ele diz, vocês já vão receber agora. É agora que vocês vão receber. Há uma recompensa, portanto, para aqueles que se dedicam ao anúncio do Evangelho. Eles ajuntam frutos para a vida eterna. Ou como algumas traduções dizem, entesouram frutos para a vida eterna. O anúncio do Evangelho, meus irmãos, é o único meio pelo qual o pecador pode ter acesso à vida eterna. Não se enganem. Daí a grandeza da tarefa daquele que proclama o Evangelho. Daí a grandeza daquele que está se engajando no anúncio da palavra de Deus. Veja, o seu estudo pode melhorar a sua vida. Você pode, por meio de diligência no seu trabalho, pode dar uma boa condição para a sua família. Você pode melhorar a sociedade, se empenhando em crescer na vida. Você pode dar boas coisas para os seus filhos. Mas não se engane, meus amados. A única forma de que a porta do Evangelho, da vida eterna, se abre para os seus, é pela pregação do Evangelho. Não há outro meio determinado por Deus para que as pessoas adentrem na vida eterna. O versículo termina dizendo, tanto o que semeia quanto o que colhe juntos se alegram. E aqui alguns vão interpretar de que os semeadores seriam os profetas do Antigo Testamento e os ceifeiros seriam a igreja nesse tempo. Mas o foco aqui não está em identificar personagens. O foco é mostrar que a obra de Deus é feita em conjunto, é feita de forma coletiva. Uns plantam, outros colhem. O resultado é fruto de trabalho conjunto. E essa fusão entre a semeadura e a colheita cumpre uma profecia de Amós 9,13, que diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que ceifa. E veja que interessante, no Antigo Testamento, quando Deus queria punir o seu povo, Ele permitia que o povo então plantasse e não colhesse. No tempo escatológico, nos dias de hoje, o Senhor então permite que aquele que planta, colha junto com aquele que ceifa. A alegria vai ser junto, não vai ter mais intervalo. É isso que o evangelista quer dizer. O tempo messiânico chegou. A alegria é compartilhada por todos que participam dessa obra. E no verso 37, Jesus reforça isso com um ditado popular. Veja, ele diz, olha, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Aqui, o contrário do provérbio anterior, ele está validando o provérbio. Ele não está rejeitando. E o ensino aqui é claro. Há funções distintas na obra do reino de Deus. Mas todas são importantes e necessárias. Há quem diga que o evangelista está alertando, por exemplo, ao ceifeiro, que colhe onde outros trabalharam.
Há quem diga que ele está consolando o semeador, dizendo, olha, você está trabalhando e alguém vai ceifar no seu lugar. Eu acho que são os dois. Porque a missão do reino de Deus é coletiva. O semeador não pode ver os frutos, mas a sua função é essencial. O ceifeiro colhe, mas ele não pode achar que ele fez o trabalho sozinho. Essa teologia pastoral nos ensina, portanto, que toda contribuição fiel, seja semeando, seja colhendo, faz parte da obra de Deus. E no fim, meus irmãos, todos vão se alegrar, porque Deus receberá a glória que lhe é devida. E para que não reste dúvida de que tudo procede da graça, Jesus lembra aos ceifeiros que outros antes deles semearam, e outros deram a vida para que hoje eles pudessem trabalhar na colheita. Carson diz assim, o sucesso da colheita quase sempre depende do trabalho anterior de outros. E quando semear e colher parecem coincidir, isso é apenas uma antecipação das bênçãos do fim dos tempos. Mas o que nós aprendemos com esse texto e com essa ideia de que a obra de Deus é coletiva? O que isso quer nos ensinar? O que isso quer nos alertar? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos lembrar de alguma coisa. É que a nossa vida é fruto do trabalho de alguém. Nós não estamos aqui do nada. Alguém trabalhou muito para que hoje nós estivéssemos aqui. Todas as igrejas existentes, denominações que existem, são frutos da semeadura de alguém, do desprendimento de alguns homens, que abandonaram suas terras, suas casas, suas famílias, e vieram semear em campos que não eram seus, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar do Evangelho do nosso Senhor. A gente nunca deve se esquecer disso. O Evangelho chegou até nós, porque alguém viu os campos do Senhor com a visão de Cristo. E não apenas viu, mas imitou o nosso Salvador, semeando a sua própria vida, para que a nossa pudesse ser colhida no tempo oportuno. Por isso, meus irmãos, não se esqueça disso. Você tem uma dívida com aqueles que vieram antes de você. Você também é convidado a semear a sua própria vida, para que outros, como você hoje, sentado aqui ouvindo o Evangelho, possam também ouvir o Evangelho e se alegrar. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar é que nós sabemos que há muitas pessoas que servem silenciosamente. E muitas vezes, essas pessoas não veem o fruto do seu trabalho. Talvez esse possa ser o seu caso. Você está trabalhando, semeando, e ninguém está vendo. Eu também gostaria de te lembrar que nem sempre a semeadura vai ser vista. Muitas vezes, o semeador vai ser esquecido mesmo. Muitas vezes as pessoas só vão se alegrar com o ceifeiro. Mas eu gostaria de ilustrar o que eu quero dizer com uma ideia muito interessante que eu li essa semana. Há uma companhia de teatro de balé muito famosa nos Estados Unidos. E os bailarinos sempre executam as suas performances diante de milhões de pessoas, milhares de pessoas. E o seu diretor é muito famoso pelo rigor com que ele exige as suas performances. E, lendo sobre a biografia desse diretor, ou folheando sobre essa biografia, nós vemos que pessoas foram entrevistar os bailarinos e saberem deles como que eles fazem para não se distraírem nas apresentações, visto que o diretor é muito rigoroso. A resposta dos bailarinos é interessante e nos ensina muita coisa. É porque diante de tantos flashes, de tantas pessoas batendo palma, tantas pessoas olhando para nós, o nosso diretor é tanto aquele que coordena a gente, quanto o nosso público.
Quando nós estamos dançando aqui, apesar de ter milhões de pessoas, milhares de pessoas nos aplaudindo, nós focamos apenas no nosso diretor. Isso deve ser a direção que todo semeador tem. Todo aquele que trabalha em silêncio, onde ninguém vê, fazendo a obra do Senhor, você deve lembrar que há um telespectador, há alguém olhando para você. E esse alguém é o Senhor da Seara. E quando você vê a ceifa acontecendo, lembre-se que a seara é dele. E foi ele, com a sua própria vida, que gerou essa vida. E nisso nós podemos nos alegrar. Saber que a obra não é nossa. E se alguém colhe no seu lugar, a alegria pertence àquele que se entregou por aquela vida que é o seu Senhor. Por fim, eu quero corrigir qualquer pretensão de mérito no ministério. Ninguém colhe por mérito próprio, meus irmãos. Não se enganem, a obra de Deus não é feita por uma pessoa. Não é feita por quem prega aqui apenas. Uma igreja não se sustenta por uma pessoa. Para que isso aconteça, muitas pessoas estão trabalhando, pessoas estão investindo, pessoas estão orando, pessoas estão carregando o piano, como dizem, para que eu possa pregar aqui nesse dia. É minha mulher que está olhando meu filho, é um irmão que está me levando para casa. São pessoas que estão orando por mim. Não se enganem. A obra de Deus não é feita por uma pessoa. A obra de Deus é feita para que haja semeadores, trabalhando no campo, abrindo a terra, dando enxadada na pedra. E a obra de Deus também é espaço para aqueles que vão colher. E todos nós devemos nos alegrar com isso, quando o nome do nosso Salvador, a vida de Cristo, será celebrada. O fruto pertence a Ele. O galardão é graça. Por isso é preciso humildade diante da obra e gratidão por participar de algo tão maior do que a gente. Portanto, meus irmãos, lembrem-se disso. A obra de Deus não é feita com uma mão só. E assim eu concluo relembrando vocês que, em primeiro lugar, nós vimos que a vontade de Deus deve ser o nosso alimento. Ela nos sustenta e, veja, aquilo que nos alimenta revela o nosso real propósito. Lembre-se disso. Se o seu propósito é agradar o Senhor, fazer a vontade de Deus será um alimento para você. Por exemplo, ser rejeitado por pregar o Evangelho será uma alegria para você. Ser odiado por amor a Cristo será uma alegria para você. Bem-aventurados sois vós, quando odiarem vocês, porque vocês não são maiores do que eu, Jesus disse. Isso será alimento para a gente. Contanto que a vontade de Deus seja o nosso alimento e o nosso propósito seja agradar ao Senhor. Depois, nós fomos lembrados que os campos estão brancos, o tempo da colheita chegou. Não há mais espaço para acalmar o nosso coração diante de um mundo tão vasto e tão preparado para receber o Evangelho. Vão, meus irmãos, na certeza de que quando há pregação do Evangelho, há verdadeiras conversões. E não há outro meio ordenado por Deus para que pessoas se convertam, para que pessoas adentrem a vida eterna, senão pela pregação do Evangelho. E por fim, nós fomos lembrados que a obra do Senhor é coletiva. Uns plantam, outros colhem, mas a alegria é de todos, porque todos trabalham para a glória dele. Por isso nós precisamos ter a visão correta do nosso serviço diante da seara. E essa obra não é nossa, é a obra do Senhor. É nossa alegria poder participar daquilo que o Senhor tem realizado. E veja, muitos anos atrás, de Jesus andar por esse mundo, o profeta Isaías disse que ele entregaria sua vida pelo seu povo, e ele veria o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficaria satisfeita. O Senhor veria o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficaria satisfeita. Meus irmãos, se fazer a vontade de Deus alimentou a alma do nosso Salvador, ela também pode te alimentar. Ela pode também te alimentar. Que Deus nos dê olhos como os de Cristo e nos faça servir com essa mesma esperança e alegria. Amém. Oremos, meus irmãos.
Deus Santo, Pai de amor, nos dê olhos, Senhor, para enxergar essas coisas. Saber que é um alimento mais precioso do que a comida estragada desse mundo. E esse alimento que é fazer a sua vontade, de fato, pode alegrar o nosso coração. Ó Santo Espírito, muda o nosso paladar, muda o nosso propósito de vida, muda aquilo que de fato nos alimenta, Senhor. Ó Senhor, peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa olhar os campos e pela fé, Senhor, ceifar, pregar a palavra de Deus, sabendo que por causa da obra de Cristo os campos estão brancos. E por fim, Senhor, nos faça lembrar que o trabalho nessa seara não é só. Nós podemos contar, e todo trabalho, até mesmo aquele que não é visto, é importante. É importante. Nos dê esse senso de grandeza dessas coisas, e nos dê a alegria de poder fazer parte dessas coisas. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar o presbítero Alberto e dar a palavra a ele.